Então, bom dia a todo mundo. Dando início aqui a mais uma aula do nosso curso de análise de dados para ciências sociais. Hoje a gente vai discutir, a gente vai conectar dois temas que a gente já viu nessa disciplina. Um que é regressão, que é essa técnica de fazer estimativas que nos dão parâmetros para entender a relação entre variáveis, e causalidade, que foi um dos primeiros temas desse curso e que é importante justamente porque um dos grandes desafios dos ciências sociais é conseguir identificar fatores que, de maneira causal, determinam a relação entre variáveis. Então, a gente vai conectar esses dois temas. Para fazer isso, então a gente está falando basicamente da seção 4.3 do capítulo 4, do livro que a gente usa como referência para esse curso. A gente vai primeiro discutir a relação entre regressão e causalidade. A gente vai passar por um texto de uma prêmio Nobel, né, economista prêmio Nobel, que é a Duflo, Esther Duflo, nesse caso com uma autora indiana, que é a Chattopadhyay. Elas estudam o papel das mulheres na política e se isso tem efeitos diferentes da relação com os homens. Esse texto está publicado na Econométrica em 2004. Né? Além de usar esse exemplo para discutir os temas de causalidade, a gente também vai discutir, no tema ainda de regressão, como estimar efeitos heterogêneos, que é o que a gente chama de termo interativo, e para isso a gente vai voltar naquele experimento de pressão social sobre o voto, e no final da aula de hoje, a gente vai discutir como fazer regressão não linear. Tá ok? Então vamos embora. Como vocês já sabem, a gente já discutiu isso na aula passada, a regressão ela tem um papel muito importante na pesquisa em ciências sociais, é considerada a maneira mais eficaz de se fazer análise de dados, né? A maneira talvez mais simples, direta de se fazer análise de dados. Mas, como a gente já discutiu, o uso de regressão em dados observacionais ele nos dá um contexto que, no máximo, aponta para uma correlação entre o que se é observado entre a relação de duas variáveis. A interpretação daqueles resultados de regressão, a gente tem que ter cuidado, porque correlação não é causalidade. Né? Então, a pergunta que fica é como é que a gente pode, então, tentar usar a regressão também para inferir causalidade. O segredo continua sendo o mesmo que a gente discutiu lá no começo do curso. Né? Nós precisamos encontrar uma forma de estimar resultado contrafactual. Para lembrar aí todos vocês, né? A gente precisa descobrir um jeito de fazer com que a gente encontre, para as unidades que receberam o tratamento, a gente precisa estimar o que teria acontecido com eles caso eles não tivessem sido tratados. Estimar esse contrafactual é o nosso grande desafio, certo? Então, existem várias maneiras de fazer isso. A gente discutiu várias delas, vários desenhos de pesquisa, por exemplo, fazendo os experimentos lá no começo do curso. Né? A gente também discutiu diferença e indiferença. Acontece que a gente não precisa simplesmente fazer comparação de média, como a gente aprendeu no começo do curso, para inferir causalidade quando o desenho é experimental. A gente também pode usar regressão. Né? Então, quando o desenho da pesquisa lida bem com o problema da randomização, da atribuição aleatória dos tratamentos, a regressão é um ótimo mecanismo que a gente tem para poder fazer os cálculos e estimar, né, o efeito causal que nos interessa. Né? De novo, o único cuidado que a gente tem que ter é lembrar que associação não é causalidade, por isso o desenho da pesquisa é tão importante. Né? Então, vamos ver um exemplo de um desenho de pesquisa que não é observacional, né? E a gente vai usar regressão para analisar esses dados. Né? No exemplo de hoje, a gente vai lidar com uma pesquisa que examina os efeitos de ter mulheres no governo. Será que mulheres governam melhor do que os homens?
Será que mulheres implementam políticas públicas diferentes das que os homens implementam? Se a gente tivesse, se a gente não tivesse um mecanismo melhor para responder essa pergunta, a gente teria que usar um desenho de um estudo observacional, né? Como é que seria esse estudo? A gente faria uma comparação em lugares diferentes, em lugares, alguns lugares governados por muitas mulheres, outros lugares governados por poucas mulheres, e a gente ia comparar entre esses dois lugares se as políticas implementadas são iguais ou são diferentes. Tá certo? Então, num estudo observacional, eu coleto dados. Por exemplo, vamos imaginar que a gente pegue São Paulo e Rio, duas cidades muito grandes do Brasil. E aí a gente percebe que em São Paulo, você tem na Câmara dos Vereadores 90% de mulheres, uma suposição. E São Paulo, você tem só 10%. Então, você tem um cenário de duas cidades muito grandes, mas que são, tem no seu corpo legislativo percentuais diferentes de mulheres. Então, o que a gente faria? Será que as políticas legislativas aprovadas em cada uma dessas cidades é diferente? Será que governos, a cidade de São Paulo, governada por mais mulheres, é diferente? As políticas resultantes são diferentes do que no Rio? Qual que é o problema de fazer esse estudo? É que esses dois tipos de distritos, esses dois tipos de cidades, né, que a gente está comparando aqui, podem ter outros fatores que também diferenciem os distritos para além da distribuição das mulheres. Então, no meu caso hipotético, São Paulo está com 90% de mulheres na Câmara e o Rio está com 10%, mas São Paulo também é uma cidade mais liberal do que o Rio, né? Ou São Paulo também é uma cidade mais rica do que o Rio. Ou seja, se existirem outros fatores que também se diferenciam entre Rio e São Paulo, essa comparação que eu estou fazendo da política e dizendo, olha, isso tem a ver com as mulheres, ela é facilmente refutável, porque existem outros fatores que podem estar interferindo ali, né? Então, nesse cenário, para superar esse problema, o que as autoras fizeram? Elas usaram um experimento natural. Professor, o que é um experimento natural? É um experimento que não foi controlado pelo pesquisador que está estudando o estudo. Mas a distribuição aleatória dos tratamentos, ela foi feita de maneira natural, ou seja, os próprios políticos decidiram algo, ou a própria justiça, ou seja, aconteceu algo no mundo que naturalmente dividiu o tratamento e o controle de maneira aleatória. Não foi algo pensado por um pesquisador, né? A gente vai distinguir aí experimentos naturais de jeito. O que elas fizeram? Então, lá na Índia, desde meados da década de 90, 1/3 dos cargos dos chefes de conselhos em aldeias foram reservados para mulheres. Tá? Então, imagina que as aldeias são cidades. Tá? Essa política foi implementada no nível de governo que os indianos chamam de Gram Panchayat, o que a gente vai chamar de GP aqui, né? O GP é como se fosse um estado, tá? Mas menor. Ou então, melhor fosse chamar GP de cidade, no nosso caso, e as aldeias de bairros. Então, vamos imaginar que cada bairro tem os conselhos, né, de alguma coisa. E cada cidade tem vários conselhos, né, vários bairrozinhos. Tá? Então, o que é legal? Obrigatoriamente, 1/3 de quem manda, né, de quem coordena, de quem chefia, de quem dirige os conselhos nos bairros, né, ou nas aldeias, tinha que ser mulher. Tá? Então, isso é um experimento natural, não foi o pesquisador que criou essa regra, né? Foi o governo indiano que fez isso. Então, o que deu para fazer? Elas selecionaram
dois bairros, ou nesse caso, duas aldeias, dentro de cada cidade, de maneira aleatória. E aí a ideia é, vamos ver se nos lugares onde essa política foi implementada, né, nessa aldeia, as mulheres tiveram mais, se tinha de fato mais mulher governando, e segundo, vamos ver se isso afeta o tipo de política pública produzida naquela aldeia, né, ou aqui na referência que eu estou fazendo, naquele bairro. Né? Então, cada observação no banco de dados vai representar uma aldeia específica e tem duas aldeias associadas a cada Grã-Baixar. Tá? Qual que é a hipótese que a gente vai trabalhar? Então, a pergunta de pesquisa é: será que ter mais mulher governando afeta o resultado da política? Essa é a pergunta. Qual que é a hipótese? A hipótese de que as mulheres vão sim representar os interesses das mulheres. Quais são os interesses das mulheres? Isso é a parte interessante do estudo, que eu achei bem bacana. Elas perguntaram para as mulheres e para os homens qual é a prioridade para elas ou para eles. E as autoras descobriram que as mulheres elas estão mais interessadas em água potável, enquanto os homens estão mais preocupados em ter irrigação. Tá? Por quê? Isso é um pouco da parte sociologia política, né? de entender o comportamento das pessoas. As mulheres geralmente estão mais atentas, né, na estrutura social, na maneira como elas ocupam hoje um lugar social, com questões que digam respeito à família, aos filhos, aos cuidados com a casa, enquanto os homens estão preocupados com o que acontece, né, a forma de subsistência econômica da família. É um pouco dessa divisão social que a gente tem hoje na sociedade. E no caso da Índia, isso parece muito claro, né? As mulheres cuidando de uma coisa, os homens cuidando de outra. A pergunta, então, é: quando a gente passa a obrigar que as mulheres estejam no governo, será que os interesses das mulheres, por exemplo, água potável, se transformam em algo mais bem, né, mais bem resolvido do que quando os homens governavam? Então, isso é a pergunta, a hipótese e o desenho da pesquisa. Entenderam? Dúvidas? Eu vou parar aqui para fazer essa pergunta, porque para mim é muito importante que vocês cada vez mais entendam e aprendam o que é um desenho de pesquisa, né? Ó, pergunta, hipótese e um desenho. Então eu quero saber se as mulheres governam melhores que os homens, se elas, quando vão para o governo, se elas representam seus interesses. A minha hipótese é que sim. E aí, para descobrir isso, eu já descobri que as mulheres reclamam de uma coisa diferente dos homens. E aí, na hora de fazer o desenho da pesquisa, eu vou selecionar lugares, uns que naturalmente, né, aleatoriamente, receberam mais mulheres no governo e outros que não. E aí a gente vai comparar se tem mais água potável ou mais irrigação nesses lugares. Fala, Camila. Felipe, como é que a partir desse experimento a gente consegue saber se as mulheres governam melhor que os homens? Ótimo ponto. A gente vai descobrir que se nos lugares governados por mulheres elas implementam as políticas que são de interesse delas, por exemplo, se aldeias governadas por mais mulheres tendem a ter água potável numa proporção maior do que nos lugares onde as mulheres não governam, a gente vai descobrir que as mulheres respondem melhor aos interesses que são delas, né, do que quando os homens estão governando. Quando os homens estão governando, eles só se preocupam com as coisas deles. Então, o melhor nesse sentido, Camila, é na ideia de que elas também têm voz, também são representadas, né, também estão incorporadas né,
nos interesses impressos pelo governo. Ou seja, o governo não representa só os homens, ele passa também a representar os interesses das mulheres. Melhor nesse sentido. Ok, entendi. Tá? Jenson. Oi, Felipe, bom dia. Bom dia. São 2 aldeias que foram selecionadas, né? Uma aldeia é sempre de uma chefe mulher e a outra aldeia é sempre de um chefe homem? Uma aldeia, a gente sorteou, né, um conjunto de aldeias. Dentro de cada GP, a gente sorteou 2 tipos de aldeias. Uma em que a lei de 1/3 dos cargos chefe de conselhos era de mulheres e outra em que essa lei não estava aplicada. Então, em cada GP, tem sempre 2 aldeias sorteadas aleatoriamente, mas garantindo que uma das aldeias vai ter 1/3 de cargos, pelo menos, de chefe dos conselhos ocupados por mulheres, e a outra em que essa regra não foi aplicada. Ok? Entendi, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Não? Muito bem. Então, o dado que a gente vai utilizar é o banco de dados woman.csv. A gente tem algumas variáveis. A primeira é o GP, que é o ID de cada um dos grandes Pachá. Village, que é o ID de cada aldeia. Então, dentro de cada vila, né, de cada aldeia, dentro de cada GP tem 2 aldeias. O reserves, que é a variável tratamento, né, se houve ou não reserva para mulheres naquela aldeia. Female é para saber se dentro daquele GP tinha governante mulher ou não. Então, a gente vai poder saber se, de fato, o tratamento foi bem implementado. E aí eu tenho 2 variáveis que são de controle, né? Que são as variáveis para a gente estudar. O primeiro é número de casas com irrigação desde que começou a política de reserva de vagas, e o water, que é o número de casas com água potável desde o começo da política. Essas variáveis são as variáveis que a gente vai estudar. Será que o water aumentou, né, nos lugares onde tem mulher governando? O que aconteceu com a irrigação? Então, né, a gente vai... vamos abrir lá no R, né? Woman, read.csv, e aí achamos lá o banco de dados Woman. E a primeira pergunta que a gente tem que responder é: a política foi bem implementada? Ou seja, aldeias com política de reserva de vagas têm mulheres ocupando cargos? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a variável woman female, né, lá no banco de dados woman, a gente vai pegar a female, que é o número, né, se tinha mulher governando ou não, e a gente vai, então, pedir uma média dessa variável. Vocês já sabem que a média de uma variável binária nada mais é do que uma proporção. Né? A gente vai, quando eu tiro a média de uma variável que é 0, 1, o que eu tenho é a proporção. Só que eu vou fazer essa média para saber quantas mulheres governam apenas nos lugares, eu também estou usando aqui o banco de dados Woman, né? Apenas para lugares onde reserved é igual a 1. Eu estou usando aquele condicionante aqui. O que é o reserved igual a 1? É o lugar onde tinha a política de reserva de vagas. O que a gente descobre? Olha só, 100% das mulheres que eram chefes do conselho eram mulheres. Tá? Então, a política foi bem implementada. Ah, professor, mas e nos outros casos? A gente tem que checar também. Então, eu vou tirar a média também da variável female, agora só para os lugares onde não tinha reserva de vagas. Nesses lugares, olha só, apenas 7% das aldeias tinham mulheres governando. Um número muito menor. Então, tem uma diferença clara de tratamento por conta desse experimento natural que foi feito. Né? A pergunta, então, que a gente tem que fazer é: já que eu tenho certeza que a política que eu estou dizendo que deveria diferenciar homens e mulheres no governo, se olhando para os dados a política foi bem implementada, a próxima pergunta é: mas isso afeta o resultado da política? Se afetar, a gente devia observar que o percentual de casas com água potável
nos distritos ou aldeias com reserva de vagas para mulheres, que é o grupo de tratamento, deveria ser maior do que o percentual de casas com água potável em distritos sem reserva de vagas para mulheres, lá nos chefes dos conselhos, nesse caso, controle. Todo mundo concorda com isso? A gente devia observar essa diferença, todo mundo concorda? Sim. Sim? Então, beleza. Então, o que mais a gente devia observar? A gente também devia observar que o percentual de casas com irrigação em distritos com reserva de vagas para mulheres devia ser o mesmo, ou parecido, ou próximo, que o percentual de casas com irrigação em distritos sem reserva de vagas. Ou seja, o efeito que as mulheres teriam que produzir, se elas produzem, é sobre o interesse que elas têm, que é a água potável, e não sobre o interesse que os homens têm, que é sobre irrigação. Então, para fazer essa análise, a gente vai tirar o quê? A gente vai comparar as médias dos dois grupos. O grupo 1, onde tem reserva de vaga, com o grupo 0, onde não tem reserva de vaga. Então, eu vou pedir a média de domicílios com água potável nas aldeias onde tem reserva de vagas e vou subtrair da média de domicílios com água potável nos distritos ou nas aldeias em que não houve reserva de vaga. Tá? O resultado é 9,25. Como é que a gente interpreta esse resultado? Quem pode me ajudar aqui? O que significa 9,25? Lugares governados por mulheres têm 9,25% a mais de chance de terem as medidas de água implementadas? Quase, João. Só não é chance, porque a gente não está lidando com probabilidade. A gente está, de fato, comparando média. Então, você só vai inverter um pouquinho a frase. Na média, lugares governados por mais mulheres, né, ou lugares governados por mais mulheres têm, em média, 9,25% mais casas com água potável do que lugares governados por menos mulheres. Então, não é razão de chance aqui, não é probabilidade aqui. Esse 9,25 é o percentual a mais de domicílios que tem água potável da diferença entre distritos com reserva de vagas e distritos com sem reserva de vagas. Beleza? E o que aconteceu, João, com a análise que a gente faz para irrigação? Quando a gente compara a média de casas irrigadas em lugares onde há reserva de vagas para mulheres governar e subtrai da média de casas com irrigação nos casos de controle, o que a gente encontra? Menos 0,369. Qual que é a interpretação que a gente dá, João? Principalmente comparando o 9,25 com o 0,36. Aldeias governadas por homens tem menos... Não. Não, por homens não, com menos... Não tem as vagas reservadas. Isso. Tem menos, em média, menos 0,369 medidas de irrigação. Não, calma aí, eu troquei a frase. Você trocou, exato. Você trocou a frase. Né? O que a gente está vendo, João? Lugares com reserva de vagas para mulheres não tem diferença muito grande de lugares onde há reserva para mulheres. É próximo de 0,36. Ou seja, não tem, as mulheres governando, que é o Reserved 1, não tem nenhuma preocupação em melhorar o sistema de irrigação, que é uma preocupação dos homens e não das mulheres. Né? Porque é 0,36, é muito pequenininho o resultado. Tá? Então, repito, como o desenho da pesquisa
é um desenho quase experimental, porque é um experimento natural, eu posso simplesmente comparar as médias e dizer que a causa da água potável e não da irrigação ter aumentado nas aldeias foi o fato da gente ter permitido que mulheres, ou ter obrigado, né, que mulheres entrem no governo. Então, eu posso falar com segurança de maneira causal. A pergunta que fica, então, é: mas como é que eu uso regressão para isso? Né? E aí tem um ponto muito importante, que durante muitos anos, gente, foi a grande confusão dos analistas de dados. Quando eu fazia graduação, quando eu fazia mestrado, esse era um debate recorrente aqui na UFMG. Né? Como usar... Pô, fiz uma regressão, tal. Eu já posso, então, inferir causalidade? Não. Né? Só a randomização, ou seja, só um desenho de pesquisa que lida com randomização permite interpretar de forma causal os coeficientes da regressão. Por quê? Porque, neste caso, o coeficiente de inclinação, aquele beta da regressão, ele é exatamente a estimativa da diferença da média nos resultados entre os dois grupos. Vou provar isso para vocês agora. No slide anterior, a gente tinha feito a média, né, das casas com água nas aldeias governadas por mulheres, menos a média das casas com água nos distritos não governados por mulheres, ou em que pelo menos não tinha essa regra. Né? E a gente encontrou 9,25. Quando eu rodo uma regressão, eu estou pegando o mesmo dado. Uma pena que eu estou sem o meu... que hoje aqui o computador não está diferente, que eu não consigo usar o R e o PDF ao mesmo tempo, mas quando eu rodo uma regressão linear, a gente fez isso na aula passada, em que casas com água é o Y, e a variável se tinha vagas reservadas para mulheres ou não é o tratamento. Então, quando eu estou fazendo uma regressão do tratamento sobre o Y, e eu peço o R para me dar o coeficiente dessa regressão, eu só quero o segundo coeficiente. Por que eu quero só o segundo coeficiente? Porque o primeiro é o intercepto. Nesse caso aqui, o intercepto não me interessa. Tá? Então, quando eu pego o segundo coeficiente dessa regressão, olha o que eu encontro. 9,25. Ou seja, o efeito, né, que eu encontro, o beta, o coeficiente de inclinação que eu encontro na regressão, é exatamente igual o resultado que eu encontro no caso da diferença de média. Tá? Então, quando o desenho de pesquisa é experimental, neste caso, eu posso interpretar os resultados da regressão como sendo efeito causal. Entendido? Todo mundo comigo? Dúvidas? Felipe, Fala, mano. Desculpa, mas você pode explicar de novo por que o resultado dá o mesmo? Por que essa diferença na proporção dá também a mesma coisa na regressão? Eu não entendi, me perdi um pouco. É o seguinte, na verdade, Amanda, acho que isso precisa ser explicado mesmo, não sei se você se perdeu ou não. Até o momento, a única coisa que eu fiz foi dizer que quando eu tenho um desenho experimental, tanto faz rodar uma regressão ou comparar a média. O resultado vai ser o mesmo. Tá? Essa é a única coisa que eu disse até agora. Eu não expliquei por que isso acontece, não. Tá? Por quê? Então, vamos passar para o porquê. Quando a gente está estimando uma diferença de média, né, no fundo, o que a gente está tentando observar é, na comparação do grupo 1 com o grupo 0, quanto que aumenta o Y? É isso que a gente está fazendo. Olha, uai, como dizem os mineiros, nós mineiros.
Uai. Mas o coeficiente de inclinação da regressão é exatamente isso. É quanto que aumenta no y quando eu aumento uma unidade no x, não é? Não foi isso que a gente aprendeu na aula passada? Na aula passada a gente aprendeu. O aumento de uma unidade de x aumenta beta em y, certo? Certo. A diferença de média é exatamente isso. Eu estou pegando a média do y para o grupo 1 e subtraindo da média de y para o grupo 0. Então, quando eu passo de 0 para 1, quanto que aumenta em y? Em média. Exatamente o beta da regressão. É a mesma lógica. Por isso, Amanda, durante muitos anos, os cientistas sociais faziam regressão e saíam contando vantagem por aí. Porque eles pegavam o resultado do beta e falavam assim, aumentar em tanto x, aumenta em tanto y. Descobriu o mundo, descobriu, né, o segredo do mundo. Só que eles estavam fazendo isso com dados observacionais e não com dados experimentais. Então, eles estavam interpretando o resultado da regressão, que tem a mesma lógica da diferença de média, só que para resultados observacionais, esse número não é causal, ele é apenas uma correlação. Ou seja, o desenho da pesquisa é fundamental para que a gente possa saber até onde a gente pode chegar com a nossa interpretação. Quando tem randomização, quando o desenho da pesquisa randomizou o tratamento, aí sim, o beta, que nada mais é do que o efeito de aumentar uma unidade do x no y, vai ser igualzinho à diferença da média do y para o grupo 1 e do grupo 0. Então, aí sim eu posso interpretar o beta como sendo causal. Entendi, agora deu para entender. Então, Obrigada. não, tranquilo. Mais alguma dúvida, gente? Porque isso aqui é super importante. Vocês são alunos que daqui para frente vão poder discutir com os professores de vocês e com os outros colegas esse assunto. Toda vez que um colega ou um professor estiver apresentando um resultado de regressão e estiver interpretando esse resultado como sendo causal, vocês vão levantar a mão e falar assim, não é isso não, professor, ou então não é isso não, companheiro. O desenho de pesquisa que você está usando é observacional ou é experimental? Se for experimental, interpretação causal do beta da regressão. Se não, o máximo que você tem é uma correlação. Ok? Mais alguma dúvida? Então, vamos adiante. Fala, Thiago. Então, só para eu entender, assim, se fossem dados observacionais, esses que a gente está usando, nesse exemplo, você só poderia... Qual seria a interpretação que a gente faria sobre eles? Você poderia falar um pouco? A primeira coisa que ia acontecer, Thiago, é que eles não iam ser iguais. Ah, sim. Ou seja, se o dado é observacional, a média não é o efeito lá da regressão. Ele só é igual aqui justamente porque tem um processo de randomização acontecendo no dado. Então, eu posso interpretar o resultado da regressão como sendo o resultado da diferença de média. O que eu estou demonstrando para vocês é, quando vocês tiverem um desenho experimental, vocês podem fazer algo além de apenas comparar a média. Vocês podem rodar uma regressão. Por que a regressão vai ser importante para vocês? Porque na regressão vai ser possível testar a hipótese, né, de que esse número é diferente de zero. Ou seja, é estatisticamente significativo num cenário de inferência, que é o que a gente está buscando, e que vai ser motivo de aula daqui para frente. É diferente do teste de média, que eu não tenho como fazer, né? Eu tenho que fazer um outro cálculo
na diferença da média para ter o mesmo resultado. Na regressão, isso já vem automaticamente. Então, isso vai ser um benefício para a gente. E o outro benefício, Thiago, é que na aula passada a gente falou de um modelo bivariado. Eu tenho um X e um Y. Mas, na verdade, a gente pode usar vários X para um Y. Então, eu posso ter a variável de tratamento como sendo o primeiro X, e posso ter outras variáveis de controle para aprimorar ainda mais a estimativa que me interessa. Isso chama regressão linear múltipla. Então, na aula passada, a gente só tinha isso aqui. Agora, a gente está permitindo incluir outras variáveis. Tá? Professor, mas agora que eu tenho um monte de variável, como é que eu vou estimar os parâmetros da regressão? Do mesmo jeito que a gente estimava na aula passada. A gente vai usar mínimos quadrados ordinários para estimar esses parâmetros de forma que eu minimize a soma dos quadrados dos resíduos. Aqui eu não troquei o nome, desculpa. Tem que pôr. É SQRN, soma dos quadrados dos resíduos. E aí a conta matemática está aqui. Eu tiro o YI da distância de todas as variáveis e dos seus betas. Tá? Essa conta vocês nunca vão ter que fazer na vida. Você só tem que entender que o que está acontecendo aqui é a mesma coisa que aconteceu na aula passada. A conta só se complexificou. Mas o método de estimativa continua sendo o mesmo. Tá? Então, vamos usar agora regressão linear múltipla naquele exemplo, que é o exemplo de pressão social sobre o voto, que a gente estudou há umas 4, 5 aulas para trás, porque lá tem mais variáveis para a gente estudar. Né? Então, a gente vai abrir aqui, ó, eu vou chamar de social, né, o objeto do banco de dados. E aí, para vocês se lembrarem, tinham 4 tratamentos. Né? O grupo de controle, que não sofreu nada. O grupo que viu a mensagem Civic Duty, que é obrigação civil, né? Você tem que votar. A pessoa recebia uma cartinha lá. Você tem que votar porque é uma obrigação civil. O outro você tem que votar porque os seus vizinhos vão ficar sabendo se você foi votar ou não. E o terceiro, que era apenas uma forma de testar esse Hawthorne Effect, que é a ideia de que se as pessoas estão indo fazer uma coisa só porque elas acham que é socialmente desejável fazer aquela coisa. Tá? Então, tá tranquilo. Isso aqui é só para... É como se fosse um placebo no nosso experimento. Beleza? Como a gente, lá naquela aula, a única coisa que a gente fez foi o quê? Comparar médias. Né? A gente comparou a média do Civic Duty com o controle, a média do Neighbors com o controle, a média do Hawthorne com o controle. Mas agora que a gente aprendeu regressão, a gente não precisa fazer todas essas médias. Pode ser uma coisa muito mais fácil, que é calcular o efeito do tipo de mensagem sobre o voto, rodando uma regressão, se a pessoa foi votar ou não, por tipo de mensagem. E a gente vai chamar isso de fit. Ué, professor, mas essa é uma variável. Eu preciso do efeito para cada categoria da variável. Muito bem. O R já sabe que, em sendo uma variável categórica, ele vai criar automaticamente indicadores binários para cada nível da variável. Ele automaticamente cria, se a pessoa caiu no tratamento Civic Duty, vai ser 1. As outras pessoas vão ser 0 nessa variável. Quem ficou no grupo de controle vai ser 1 e vai ficar 0 para as outras variáveis. Quem estava no efeito Hawthorne vai ser 1 e as outras pessoas vão ser 0 e Neighbors vai ser 1 os outros vão ser 0. Lembrando que não tem como a mesma pessoa participar de grupos diferentes. Cada pessoa caiu num grupo, né? De maneira aleatória. Houve aí a construção desse dado. Vocês vão se lembrar que a gente discutiu isso na aula passada. Então, quando eu rodo essa regressão, o que eu encontro?
Tchan, 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 tchan. Olha lá. Eu tenho o alfa, ponto 31, o controle, menos 0.02, o neighbors, 0.06 e o Hawthorne, 0.007. E aí? Quem consegue me ajudar a interpretar esses resultados? O que eu estou vendo nesse resultado? Quem quer tentar? O que o intercepto está dizendo? Alguém? O interceptor está dizendo que quando a pessoa não recebe a mensagem, é zero. Tipo, é esse valor do intercepto que ela vai votar? Gente, você está no caminho certinho, só ficou um pouquinho impreciso, mas é isso mesmo. Uhum. O intercepto diz, quando a variável x é zero, o que acontece com o y? Então, 0,31 é o percentual de voto de que grupo? Nesse Do caso. controle. Não. Não? Por que não? Eu fiz para confundir vocês. Olha aqui, tem controle aqui, ó, como uma das categorias. Qual categoria que está faltando? Qual categoria que está ausente aqui? Hã? Civic Duty. Exatamente. Então, gente, viu por que é muito importante entender o que o código está fazendo e como o programa está interpretando o resultado? O normal seria eu não fazer sacanagem e colocar o controle como sendo a categoria de referência. Mas não foi o que eu fiz aqui. Professor, mas como assim? É porque o R vai entender sempre que a primeira categoria é a categoria de referência. Tá? Então, nesse caso, Civic Duty é a categoria de referência. Se a gente quiser mudar para control, a gente vai ter que usar uma operação que diz para o R. Tem uma função que chama levels. Infelizmente, hoje o R não abre aqui com essas duas telas, então não vou conseguir mostrar, mas eu mando para vocês depois, junto com os slides, depois da aula, em que a gente faz uma função que chama levels. E a gente muda a ordem de qual é a categoria de referência. Mas nesse exemplo, a categoria de referência é Civic Duty. Então, Jenson, o que significa 3.31? Interpreta para mim esse resultado agora. Bom, 0,31 é o valor do alfa, ou seja, o valor do voto, da quantidade de pessoas que foram votar, quando eles receberam a mensagem de Civic Duty, né? Que esqueci a tradução correta agora, mas tipo... É o voto... como é que chama? É o voto porque é importante votar. É isso mesmo. O tratamento é importante votar, cumpra seu dever cívico. Mas, gente, então, mas o que é o 31 aqui? De maneira super simples. A porcentagem faz. de pessoas? É a percentagem de pessoas que receberam a mensagem Civic Duty que foram votar na primária de 2008. Beleza? Beleza. O que é, então, menos 0,01? Seria as pessoas que não receberam nenhuma mensagem e foram votar na primária de 2008. Das primárias de 2008. Mas como que eu posso ter menos 0,01
de gente indo votar? Isso é porque o modelo está falando que a referência é o Civic Duty, não é? Ah, então a interpretação desse número, gente, muito bem, é o quê? Em relação ao Civic Duty, em relação à categoria de referência, eu tive um percentual de 2% menor de gente não votar. Ou seja, se 31% do Civic Duty foi votar, quantos que foram votar que não receberam nenhum tipo de mensagem? Qual percentual foi votar nesse caso? 29% das pessoas. Exatamente. É 31 menos 0,02, mais ou menos. Exatamente, Edson, muito bem. Então, aqui é 29. E esse efeito de placebo, o que ele está nos dizendo? O placebo teve algum efeito diferente do Civic Duty, sim ou não? Aparentemente não, né? Exatamente, é muito pequeno, né? Efeito na terceira casa decimal, efeito muito pequeno. E neighbors? Qual o percentual de pessoas foi votar na primária de 2008 e que recebeu o tratamento de que os vizinhos... vai votar, viu? Porque senão seus vizinhos vão ficar sabendo. Qual o percentual que eu coloco aqui? 37%. Exatamente. Galera, olha como é que a regressão facilitou a nossa vida. Rapidamente, fazendo a análise de regressão, num dado experimental, eu consigo ver que o grupo de controle foi votar numa proporção muito menor do que no tratamento de vizinhos. É uma diferença muito grande. E eu faço essa análise em referência a uma categoria que é intermediária, que é o 31. Pô, que legal. Então, isso é para mostrar como a regressão deve ser interpretada num cenário em que eu tenho um desenho experimental. Tá? Agora, o bacana é que eu não preciso ficar fazendo essas contas de cabeça. Eu posso construir o que a gente chama de valores preditos. O que são os valores preditos? São os valores que eu estimo para Y para cada uma das categorias de análise. Então, eu tenho 4 categorias: Civic Duty, Hawthorne, Control e Neighbors. Então, eu vou usar essa função, predict, que é justamente uma função que me dá os valores preditos do modelo FIT, que é o modelo que a gente estimou no slide passado. Só que eu vou criar um banco de dados novo que eu quero que o R pegue os meus dados e estime o valor predito de Y usando os meus dados. Quais dados são esses? Olha, eu vou criar um data frame de uma variável chamada messages, e ao invés de eu ter para cada indivíduo do banco de dados em qual categoria de tratamento ele caiu, eu vou falar, não, você vai criar um banco de dados de 4 linhas. A primeira linha é Civic Duty, a segunda é Hawthorne, a terceira linha é Control, a quarta linha é Neighbors. Então, eu vou construir isso como? Usando esse unique. Então, eu vou pegar a variável messages do banco de dados social e vou pedir, quais são as categorias dessa variável. Mas me mostra elas sem repetir nenhuma delas. Ele foi que me mostrou. Aí eu construí um banco de dados novo, que eu tenho aqui uma variável chamada messages, embaixo dela eu tenho
A primeira linha Civic Dirty, a segunda linha Hawthorne, a terceira linha Control, a quarta linha Neighbors. E aí eu vou pedir para o modelo, para o R, me dê os valores preditos de Y para cada um desses valores. Olha o que ele me dá. Civic Dirty, 31. Hawthorne, 32. Control, 29. Neighbors, 37. Exatamente os números que a gente tinha encontrado lá atrás. Não foi isso? Quando a gente fez essa conta, aqui, ó, em que a gente, em relação ao grupo de referência, subtraiu ou somou os valores, a gente chegou exatamente nisso. Ou seja, o que a gente estava fazendo lá, Jenson, era calcular os valores preditos do nosso modelo para cada uma das variáveis. Só que, lembra que eu disse que a diferença de média ou a média de cada grupo é exatamente igual ao valor na comparação que a gente faz com os valores preditos? Se a gente fizer um t-apply, que é aquela função que eu peço, eu quero uma média da variável primary 2008 por cada uma das mensagens. Olha só, a média vai ser igualzinho o valor predito. Ó. Igualzinho. Mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho um desenho experimental. A diferença de média é igual, né, para os grupos, é igual aos valores preditos para cada um daqueles grupos. Pô, as coisas estão começando a ficar muito mais simples. Eu estou começando a mostrar para vocês por que a regressão é a técnica mais usada em ciências sociais. Porque se eu tiver dado observacional, ela me dá a correlação de variáveis. Se eu tiver um dado, um desenho de pesquisa experimental, ela me dá o efeito causal, ou o valor predito para cada um dos grupos. Ou seja, é uma ferramenta que, de fato, é muito útil para quem quer fazer análise de dados. Tá? Mas vocês podem estar se perguntando, professor, mas não tem um jeito mais fácil de fazer isso? Porque aqui, ó, nessa modelagem, eu estou encontrando os valores do efeito causal que me interessa, que é o valor predito para cada grupo, sempre fazendo uma conta. Eu tenho que comparar cada categoria com a categoria de referência. No R, se a gente fizer isso aqui, ó, muita atenção. Eu estou rodando uma regressão Y em X, certo? Mas se eu incluir -1 no meu modelo, o que eu estou fazendo aqui é dizendo para o R o seguinte: eu não preciso que você calcule o efeito. Aliás, eu não preciso que você estime o intercepto desse modelo. Porque, nesse caso, o intercepto não faz sentido. O intercepto é apenas uma das categorias que eu estou estudando. Então, não precisa calcular o intercepto. Quando eu faço isso, olha o que é o resultado que eu encontro nos coeficientes. Exatamente os valores preditos que me interessam. Por quê? Porque a variável Civic Dirty ela é uma variável binária, 0, 1. Todos os casos que estão no grupo Civic Dirty recebem 1. Os que não estão recebem valor 0. Todos os casos que estão no grupo de controle recebem 1 para essa variável. Os que estão nas outras categorias recebem 0. E assim por diante. Então, nesse caso, esse resultado aqui diz respeito ao quê? A média de Y quando a pessoa foi submetida a Civic Dirty. Olha lá, 31% em média foram votar daqui. No grupo de controle, 29%, em média. Neighbors, 37,8%. Hawthorne, 32,2%. Isso tudo que a gente está estudando aqui hoje, gente, é
fundamental que vocês entendam. Não é só rodar a regressão. Você tem que saber como usar a regressão para te dar os valores que te interessam para fazer a interpretação do resultado. Eu estou mostrando formas muito diferentes de fazer a mesma coisa, né? Aqui, eu estou rodando o modelo de regressão que a gente aprendeu na aula passada. Então, a interpretação o intercepto quando a mensagem é igual ao grupo de referência, e o grupo de referência, nesse caso, é o Civic Dirty, e esses betas mostram a diferença do grupo de referência para cada um desses grupos. Esse é um jeito de fazer a análise. E aí, se eu calculo os valores preditos, eu sei quanto que é o Y de cada grupo desse. Outra maneira de fazer é excluindo a estimativa do alfa, do intercepto. E com isso, o R já vai me dar automaticamente os valores preditos para cada um dos grupos. Tá claro? Alguma dúvida? Até aqui. Posso caminhar o silêncio de não entendimento ou o silêncio de compreensão total? Ou ninguém quer nem falar para mim qual é a opção? Ou tem uma terceira opção que eu não estou sabendo? Ô, Felipe, eu entendi. Ótimo. Então, maravilha. Todo mundo comigo? Acho que sim, vamos lá. Sim. Então vamos. Ótimo. Why? E se eu quiser calcular o Average Treatment Effect de cada categoria em relação ao grupo de controle? Porque até o momento, o que a regressão me deu foi o quê? O valor predito de Y. Ele não me deu o valor do tratamento, que é o efeito do tratamento médio. Para fazer isso, lá na primeira aula, a gente fez desse jeito aqui, ó. Média de voto na primária 2008 para o grupo de tratamento chamado Neighbors, menos a média de votos em 2008 para o grupo de controle. Isso deu 0,08. Ou seja, o tratamento, né, pedir para as pessoas irem votar usando como estratégia de convencimento, cuidado, seus vizinhos vão saber o que você fez no verão passado, gera um aumento de 8% em comparecimento eleitoral. Esse é o tamanho do efeito causal. Agora que eu tenho a regressão, eu tenho um jeito mais fácil de fazer isso. Qual que é? Eu pego apenas o coeficiente do modelo FIT, que é o nome que eu dei para esse modelo, e peço ele, pegue o coeficiente de FIT, que tenha esse nome, que é o Message Neighbors, menos o coeficiente do FIT de controle. Olha lá, o resultado é igualzinho. Então, a diferença na média, que é o Average Treatment Effect, que a gente aprendeu lá nos modelos experimentais sem regressão, agora, quando eu uso regressão sobre o mesmo desenho da pesquisa, e eu faço a diferença dos parâmetros da minha regressão, do grupo que eu quero analisar para o grupo de controle, eu tenho o mesmo resultado. O efeito do tratamento Neighbors nesse estudo é 8%. Fala, gente. Eu queria saber se a gente colocar a exclamação no primeiro e depois Message Control. Então, todos aqueles que não são do controle, menos do controle eu recebo de todos. O efeito médio do tratamento de todos. Não recebe. Vai dar pau. Porque nesse caso aqui, você não está usando aquela função que é alguma coisa igual isso aqui. Ou alguma variável diferente disso aqui. Nesse caso, o objeto já está fora dos seus... Como é que é, gente? Me ajuda, eu sempre esqueço. Colchetes. Está fora dos colchetes. Né? O objeto aqui, ó, não está aqui dentro. Se você estivesse fazendo uma
um subsetting de casos, usando alguma variável aqui dentro dos brackets, dos colchetes, aí você ia poder fazer isso. Nesse caso, você não está fazendo. Então, não adianta. Você tem que fazer um por um. O que você pode fazer, gente, só é simplesmente não colocar nada, né? Digamos que você não coloca nada aqui, ó. Então, você tem o coeficiente fit menos o coeficiente fit do controle. Aí ele vai te dar 4 resultados. Um deles vai dar 0, que você vai estar subtraindo controle de controle. Mas os outros vão te dar os resultados que te interessam. Ok? Então, olha só. Eu ensinei vocês a construírem os valores preditos de cada grupo de 2 maneiras. Com o modelo comparativo em relação à referência e no modelo sem a referência do intercept. E agora eu mostrei para vocês como é que a gente calcula o Average Treatment Effect usando regressão. Vejam vocês como as coisas começam a se complementar. E vocês começam a entender porque que em todo paper que vocês leem, seja experimental ou não, tem regressão de algum jeito, paper quantitativo, né? Porque, no fundo, o beta da regressão, ele te dá na possibilidade de fazer uma interpretação, seja de correlação ou causal, que é bem relevante. E aí, tudo certo? Alguma dúvida até aqui? Amanda? Não? Não, tá tudo certo. Então, vamos fazer um intervalinho, 10 minutinhos, 10h50 a gente volta, para a gente, então, continuar a aula e fazer estudar efeitos heterogêneos e efeitos não e regressão não linear. Acho que é um negócio que vocês vão gostar bastante. Tá bom? A gente volta na próxima aula.